Isso já leva a gente a pensar na nossa vida cristã. Muitas vezes a gente acha que a nossa inteligência, o nosso sucesso, o nosso fracasso, o nosso construir, nosso progresso vem da gente, vem da força do nosso braço, vem da nossa condição humana. Isso tem levado as pessoas a uma vida cada vez mais material e materialista. Porque materialista porque acha que o ter é importante, e se quem não tem está devendo, ou não é tão bem sucedido assim. E material porque mesmo aqueles que são cristãos, aqueles que estão dentro de uma igreja, começam a pensar que no fundo eu tenho que resolver tudo. É tudo na força do meu braço, é tudo do meu jeito, é tudo desse jeito. E aí entra o estresse, entra os dados aí estatísticos que não querem se calar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo estatísticas mundiais. O nosso nível de ansiedade é o maior do mundo. Isso acontece porque pessoas estão vivendo na força da sua inteligência, na força do seu braço. Ontem eu conversava com um grande amigo meu, diretor de operações de um canal de TV fechado, o mais importante do Brasil. E ele falando para mim: olha, eu tenho uma equipe de 80 pessoas que são os meus subordinados. E a minha maior tarefa não é a produtividade, mas no mercado como televisão, que 3 meses depois muda, que ninguém mais assiste TV aberta, que as crianças de hoje em dia não sabem mais o que é esperar para ver um programa de TV. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é ter um momento de propaganda, de intervalo, porque a Netflix é uma série de outros produtos onde você bota na hora que você quer, assiste no momento que você quer, e o intervalo quem faz é você. Você dá um pause, vai na cozinha, mas se você não der pause, vai direto. Então assim, ele falou, mudou tanto, a situação mudou tanto que é um nível de estresse. Ele falou: olha, eu assumi esse cargo porque a minha chefe teve um burnout. E ela começou a entrar em depressão, em níveis, em picos de ansiedade insustentáveis. E ela teve um burnout. E ela não conseguiu caminhar, ela teve que pedir demissão para se tratar. Ele falou: meu maior desafio é cuidar dos meus funcionários, no âmbito de mostrar para eles: olha, nem tudo é na força do braço. E aí ele falou para mim: a maior vantagem nesse momento é ser cristão, porque eu posso pregar Jesus para eles de uma maneira que eu nunca imaginei que pudesse antes. Eu falei: é verdade, tem tudo a ver com esse texto que nós vamos falar hoje. Porque diz a Bíblia, a primeira coisa que diz é que um grande homem bem sucedido sai e divide um pouco dos seus bens com os seus funcionários. Já tem um segundo ponto aí que é difícil para a gente imaginar, porque a gente é difícil de confiar às pessoas algumas coisas que para nós são importantes, não é verdade? É muito difícil para o ser humano, para mim, talvez para você, confiar níveis de responsabilidade a outras pessoas, principalmente quando é dinheiro, não é verdade? Não, do meu dinheiro cuido eu. E tem tantos exemplos aí que a gente pode parar para pensar. Eu lembro que eu estava falando no culto das 9, a minha sogra tem uma empresa, e a empresa dela tem patrimônio. Um dos patrimônios é um carro, e ela resolveu confiar o carro da empresa a uma funcionária. E ela confiou esse carro, o carro para o trabalho, o carro para sua funcionária trabalhar. Para sua surpresa, chega um dia e ela olha, chega na empresa uma multa. Isso acontece, isso aí qualquer profissional pode receber. Mas ela olha o valor e o horário da multa, uma multa de R$ 1.300. Fala: mas que multa é essa? À 00:30, mas que horário é esse? E aí ela vai conversar com a sua funcionária toda sem graça: olha, desculpa, eu estava achando um jeito de te dizer, mas não consegui, mas eu emprestei o carro para uma outra pessoa, e essa outra pessoa bebeu e usou o carro e parou na lei seca e não quis fazer o teste do bafômetro, porque senão ia ficar pior. E aí foi aplicada uma multa de R$ 1.300 numa lei seca, 00:30, num carro de trabalho. Olha que confusão. Então a gente tem dificuldade de confiar as coisas. E aí ela falou para a funcionária: como é que eu vou confiar agora uma responsabilidade, carro e outros bens para você? Isso acontece com a gente. Mas a palavra diz que esse Senhor confiou dinheiro aos seus servos. Dos seus bens, diz a Bíblia, os seus bens. Então a gente já podia ficar a manhã inteira aqui falando sobre isso. E tem um outro assunto ainda nesse primeiro momento desse texto, que diz que esse Senhor confiou segundo a capacidade de cada um. Porque às vezes a gente não sabe a capacidade que a gente tem, mas nosso Deus sabe. Ele tem dado coisas para nós segundo a nossa capacidade diante da visão dele, e confiando que isso vai ser negociado. E diz a Bíblia que ele volta um dia.
Aqui já dá pano para outro assunto, que não é assunto de hoje. Meus irmãos, sinceramente, tem gente, cristão, líder, igrejas, na minha opinião, vivendo como se Jesus não fosse voltar mais. Eu olho algumas atitudes, olho algumas coisas, olho algumas cobranças, olho algumas tramóias, em alguns casos infelizes, que eu falo, rapaz, essa pessoa, esse cara é pastor, não é possível. Será que ele acredita que Jesus vai voltar um dia e vai ter uma prestação de conta? Será que ainda? Eu vejo algumas coisas acontecendo e falo, não é possível. As pessoas acham que no fundo, não acreditam mais, para estarem vivendo esse nível de vida que estão, mas isso são outros 500, eu não quero entrar nesse assunto, de tão rico que é o texto, não dá tempo. O que eu quero falar é sobre negociar talentos, porque no momento de avaliação meu, aniversário, virada de um ciclo, na verdade é um dia depois do outro, mas para a minha vida um ciclo novo começa, para a sua vida um ciclo novo começa, dentro de um emprego novo, dentro de uma mudança, dentro de um trabalho novo, dentro de uma doença que aparece, que vai trazer novas demandas. Ciclos novos começam na nossa vida em vários momentos, e o início de segundo semestre é bom a gente falar sobre isso. Diante desse ciclo, a pergunta que o texto traz para a gente é: você tem negociado os talentos que Deus tem te dado? Deus tem confiado a você talentos, segundo a sua capacidade, e a pergunta que a Bíblia traz para nós é: esses talentos estão sendo negociados? Esses talentos estão sendo negociados, e principalmente de uma forma agradável? É sobre isso que nós vamos falar, sobre tipos de talentos que Deus tem colocado na nossa vida, e que nem sempre estão sendo negociados. Eu fiquei imaginando nessa questão de confiar talentos a algumas pessoas. Tem uma regra na administração de passagem de liderança. E dizem que existem 4 pontos de um bom líder, que passa uma responsabilidade, uma liderança para outra pessoa. O primeiro ponto é: eu faço, você olha. O segundo ponto é: eu faço, você me ajuda. O terceiro ponto é: você faz e eu te ajudo. E o quarto ponto é: você faz e eu olho. Então, grandes líderes que passam responsabilidades para seus subordinados ou para outras pessoas, normalmente direta ou indiretamente, enfim, passam por esses pontos, quando isso é bem feito. E as grandes pesquisas dizem que a grande maioria dos fracassos acontece no meio do caminho. Eu faço e você olha, é mole. Eu sei fazer, é só olhar aqui e eu faço, deixa comigo. Eu faço e você me ajuda, não é tão fácil assim, porque tem gente que tem dificuldade em receber ajuda, mas ainda assim não é tão difícil. Agora, passar para o segundo passo, você faz e eu te ajudo, e passar ainda para o outro nível, você faz e eu olho, é muito difícil, gente. Confiar. Eu tenho um amigo que saiu de férias, ontem à noite eu estava conversando com ele é empresário, ele tem uma empresa, um comércio, não é muito grande, mas não é muito pequeno. Ele ia tirar 15 dias de férias, e eu fui me alegrar com os que se alegram, né? Como diz a Bíblia. Que bom que você vai tirar 15 dias de férias. E ele veio com a cara de desespero para mim. Eu falei: mas sua férias nem começaram, você já está desesperado? Aí eu falei: o que houve, rapaz? Não, mas eu já sei que quando eu voltar daqui a 15 dias, vai estar tudo acumulado na minha empresa para eu ter que resolver. Eu não respondi, não falei nada, mas eu pensei: mas esse cara aí centraliza demais as coisas. Se ele já está desesperado com a volta, porque ninguém tem capacidade de ajudar, em que seja 15 dias no ano, foi ter alguma coisa errada nesse negócio aí, rapaz. E a gente é assim. A gente tem essa dificuldade de entender que Deus tem dado talentos para a gente, mas com tudo isso Ele tem dado. Ele tem dado talentos para cada um de nós aqui na igreja. E como nós vamos negociar isso é a pergunta dessa manhã. Que tipos de talentos? O primeiro deles, talentos pessoais. Deus, e eu não tenho dúvida disso, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, ao longo dos seus fracassos e sucessos, tem te dado talentos pessoais. E a pergunta dessa manhã é: você tem negociado esses talentos? Sabe aquele tipo de coisa que você é apaixonada por fazer? Talvez esse seja um hobby na sua vida, talvez seja o seu trabalho, a sua profissão. Talvez seja algo que aparentemente não tem muito valor para outras pessoas, mas para você é algo maravilhoso. E eu vou além. Talvez seja um grande fracasso que você viveu, mas que Deus, que Ele tem essa capacidade, transformou isso em uma grande bênção.
Eu vou dar um exemplo para vocês, ele não está aqui, eu vou aproveitar porque eu acho que é bom a gente testemunhar a favor de outras pessoas. Hoje no culto das 9, o Tiago, membro aqui da igreja, estava aqui conosco em todos os cultos. Ele falou: pastor, ora por mim, porque no culto das 11 eu não vou poder estar. Por quê? Pastor, porque eu queria que você orasse, porque eu vou dar o meu testemunho em um centro de recuperação. Eu falei: como assim? Explica melhor para mim. Ele falou: pois é, o centro que no pior período da minha vida, de vício, de dependência, ele teve condições de tratar de mim, hoje está me chamando para testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, para aquelas pessoas que estão lá dentro internadas e precisam de uma palavra de amor para elas. Olha só que bênção, meus irmãos. Um fracasso, o que poderia ser considerado uma derrota, o que poderia ser considerado um motivo de vergonha na vida de uma pessoa, Deus, que é o mestre em fazer essas coisas, pega aquilo ali e coloca na frente dele mesmo e fala: agora você vai ser um instrumento meu e vai ser útil naquilo que foi um dos seus piores defeitos. Eu vou trazer utilidade e esse talento você vai negociar. Sabe, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, queridos. E a gente tem vivido uma igreja extremamente passiva. Quando eu falo a gente, eu não estou falando necessariamente de Botafogo. Também, em alguns casos, a gente tem que estar alerta a isso, mas em geral, ser cristão hoje é viver uma negativa. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não faço isso, eu não falo palavrão, eu não vou entrar num ato de corrupção no meu trabalho, eu não vou mentir. Meus irmãos, talvez eu frustre você, mas esse é o tipo de ensinamento que um budista, um ateu, um espírita, qualquer pessoa de bem deveria ter. Eu não preciso ser cristão para não roubar. Eu não preciso ser cristão para aprender que eu não devo mentir. Eu não preciso ser cristão para aprender que eu não devo fazer atos de corrupção no meu trabalho. Isso não é uma vantagem do cristianismo. Isso é um ato que qualquer cidadão de bem precisa exercitar na sua vida. Então o cristianismo não é uma negativa das coisas. Não é dizer: não faço isso, não faço aquilo, não boto essa roupa, não ouço essa música, não bebo isso, não bebo aquilo, porque eu sou cristão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo de Jesus. O cristianismo de Jesus, ele é ativo. Ele é uma atitude. Tem uma igreja na Barra chamada Igreja Batista Atitude, que eu gosto do nome, porque te leva a agir. O cristianismo é o cristianismo que olha para fora das quatro paredes e fala: eu preciso viver o sim do Evangelho, não o não. Eu era uma pessoa que tinha diversos problemas e que, se não vigiar, posso voltar a ter problemas com drogas. Sim, eu era, mas o Espírito Santo me converteu, me restaurou, e hoje eu posso ir lá no centro de recuperação, falar da minha vida e ser um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Isso é negociar talentos. Não tem nada a ver com a nossa igreja, não tem nada a ver com estar aqui, não precisa de orçamento, não precisa de ministério criado. Ele, com a vida dele, que singular, poucas pessoas viveram o que ele viveu, entendeu aonde ele pode ser um instrumento de Deus. Fracassos, derrotas e tragédias podem se tornar talentos que Deus deu nas suas mãos para que você negocie e para que use aquilo ali em favor do reino dele na vida de outras pessoas. Até os seus piores dias podem ser úteis quando são colocados nas mãos do Senhor. A grande diferença é que a passividade da igreja não é que ela extermina, porque Deus é Deus. Deus, ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, com quem ele quiser, até com pedras e jumentos, diz a Bíblia. Mas a gente tem dificultado as coisas pro lado de Deus, gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque a matemática, ela diz isso. Quando os milagres bíblicos acontecem, a grande maioria deles acontecem com uma pequena porção humana real. Já pararam para ler a Bíblia nessa forma, sob essa ótica? Quando uma grande multiplicação de pães e peixes acontece, 5 pães e 2 peixinhos aparecem. E aí Deus tem a maior capacidade de transformar 5 pães em 2 peixinhos e alimentar mais de 2.000 pessoas, muito mais, que a Bíblia não contava mulheres e crianças. Então Deus, ele tem a capacidade de pegar um e multiplicar, e você sabe que se você tiver, dependendo do fator de multiplicação, 1 vezes 10 milhões é igual a... Matemática para a gente nessa mais. 1 vezes 10 milhões é igual a... Não tá bom? 10 milhões é um número expressivo, não é verdade? Agora diz para mim, 0 vezes 10 milhões é igual a...
0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 10 milhões é igual a 0. A gente está tentando fazer Deus multiplicar 0. Às vezes a gente está numa passividade tão grande que Deus tem que multiplicar 0. Ele faz, ele consegue, ele é Deus. Mas a gente dificulta às vezes, gente. A gente esquece de pegar 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, mas isso não é suficiente. Isso não, as pessoas não vão ligar para isso. Mas Deus tem a capacidade de pegar isso e transformar em 1 milhão, se Ele quiser. São talentos naturais, são talentos artísticos, são talentos profissionais. Eu quero dar outro testemunho. Aliás, hoje é amanhã dos testemunhos que não são meus. Eu adoro quando eu faço isso. Essa semana eu almocei com o tesoureiro e com um coordenador do MAD da nossa igreja. Que almoço gostoso. Meus irmãos, eu saí de lá falando assim: se todos os pastores tiverem um tesoureiro, um coordenador do MAD com essa visão, Jesus, eu vou ser o pastor mais feliz do mundo. Eu quero correr da vida. Você ouvir do seu tesoureiro que dá pena parar de investir em projetos, mesmo quando as finanças da igreja estão apertadas. Você ouvir, não, vamos arrumar um jeito, porque isso aqui não pode parar, que isso aqui é a missão de Deus. E depois no final do almoço você ouvir do teu tesoureiro e falar assim: eu nunca imaginei que números, matemática e dados financeiros fossem se apresentar para mim de forma tão espiritual como tem se apresentado nessa igreja. Aí eu fui para casa quase chorando, falei: Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, porque esse é o poder de Deus, onde R$1, R$10, uma arrecadação mensal se torna um talento que precisa ser negociado, e Deus dá e faz e gera milagres. Vocês estão entendendo o nível? É isso que eu estou querendo dizer. Deus, Ele tem dado talentos para vocês. Diz a palavra que Ele deu segundo a capacidade dos seus filhos. Deu 5, deu 2, deu 1. E aí não há grau de importância, mas há grau de confiança. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem feito. Às vezes a gente acha que ser cristão é assumir e praticar as atividades que a igreja me propõe. E aí a gente entra num grande erro religioso. Nossa igreja, há exatamente um ano, que foi no mês de agosto do ano passado, começou um processo de células. Hoje nós temos 10 células, estamos preparando para abrir a 11ª célula. E talvez você ache que negociar talentos ou ser um cristão bacana meu pastor pediu, minha liderança pediu, eu vou na célula. Não é isso que nós queremos. Negociar talentos dá trabalho. Negociar talentos é entender o que Deus quer dessa igreja, da minha vida e da sua vida. Negociar talentos é ir sim numa célula, mas entrar naquela célula e olhar quem está ali do lado da tua vida e entender que aquelas pessoas que você não conhecia são pessoas que Deus colocou ao seu lado para que você ajude no pastoreio e seja pastoreado por elas. Isso é negociar talentos. Eu falava hoje aqui na escola dominical: se juntar todas as pessoas que têm congregado na nossa igreja, em todos os cursos, em todas as células, nós devemos ter umas 220. É pouca gente. Eu não dou conta. E não tenho nenhum problema em dizer isso, pelo contrário. Essas pessoas precisam de pastoreio, essas pessoas precisam discipular. A palavra discipulado é uma palavra muito prática, significa negociar talentos. Significa sentar do lado de alguém na minha célula, sentar do lado de alguém num culto e olhar para essa pessoa e falar: tá, mas eu só vou encontrar essa pessoa domingo que vem? Não. Essa pessoa pode estar passando por situações de vida que ninguém sabe e ela trabalha perto de mim. Por que eu não vou almoçar com ela no dia do meu trabalho e compartilhar a vida? E descobrir um pouco mais. Eu sei, meus irmãos, olha, tem pessoas aqui na igreja, e eu falo de diversas pessoas, eu estou tentando marcar compromisso e é difícil nossa agenda se cruzar, é difícil, a vida é corrida, mas é nesse aspecto de vida que nós precisamos entender que Deus quer negociar os talentos que Ele tem dado para nós na vida de outras pessoas. É o meu amigo me falando ontem: tem 80 funcionários sob a minha responsabilidade, e nunca fui tão evangelista quanto eu sou hoje, por causa da ansiedade, por causa da depressão. Eu posso trazer o evangelho num almoço, eu posso trazer o evangelho num abraço, eu posso trazer o evangelho numa reunião de trabalho, onde um funcionário não conseguiu performar, e ele acha que vai ser mandado embora, e eu venho com a graça do evangelho sobre ele. É fácil? Não é nada fácil.
Mas negociar talento é sair do modus operandi. Se o meu pastor não pediu, eu não faço. Se não tem isso na minha igreja, não é para ser feito. Ah, se não tiver orçamento e estrutura, não vai ser feito. Não, meus irmãos. Negociar talentos é ter atitudes. Não custa nada você olhar para pessoas aqui dessa igreja de uma forma diferente a partir de hoje. E falar, eu quero ajudar um pastoreio, eu quero ser pastoreado, eu quero discipular. O pouquinho que eu tenho, 5 pães e 2 peixes, eu quero compartilhar com você. A minha vida é corrida, mas meus irmãos, a vida de todo mundo é. E quando a gente vê, o Salmo 90 tem razão, a vida passa como um breve pensamento. E quando você vê, você não fez, você já viveu e já perdeu diversas oportunidades. É ir numa célula, é conhecer alguém, é orar junto, é pedir oração. É ser usado por Deus na vida das pessoas. Isso é negociar talento. Olha, você me deu 5, eu tentei conseguir mais 5. Está aqui. E é engraçado que o Senhor nessa hora fala assim, foste fiel no pouco. Talvez para aquela pessoa aquilo ali fosse muita coisa. Mas Deus chega para ela, não, isso era pouquinho, você não tem nem noção, era pouquinho. Mas você foi fiel no pouco, eu vou aumentar um pouquinho. E mais interessante ainda, é o que Deus faz nessa parábola aqui. A recompensa do trabalho dessa parábola vem com o quê? Se você olhar a parábola direitinho, a recompensa do trabalho vem com mais trabalho. O cara vai e negocia 5, ele pega, pô, que bom, agora toma aqui, vai negociar mais esses 10 aí que você tem. Às vezes, sabe, eu não sei se você já ouviu isso. Porque às vezes a gente fica muito passivo, com medo. O evangelho tem sido tão maltratado, que às vezes a gente fica com medo de se apresentar como cristão, porque o estereótipo é tão ruim. As pessoas olham e veem tantas coisas ruins, que a gente fica com medo. E quando a gente resolve falar em defesa ou viver o evangelho, normalmente, talvez você já tenha ouvido isso, eu já ouvi várias vezes, as pessoas falam assim, não, mas você é diferente, você não conta. Não, você é diferente, não, você não conta. Não, aí que é o momento que a gente vive o evangelho. Você está enganado. Diferentes são os outros. O evangelho é isso aqui. É isso que tem que contar para você. Essa é a vida real. Eu falava isso ontem à tarde com uma pessoa. Falei, ela é muito preocupada com grandes eventos, que a gente tem que fazer grandes eventos para alcançar multidões. E aquela pessoa quer receber. E aí o pastor dela resolveu fazer um culto do amigo, onde a única responsabilidade ou tentativa era, traz uma pessoa com você no próximo domingo. E era um grupo de pessoas de mais de 60, dessas que querem grandes coisas. Aí o pastor falou, fez o culto do amigo, sabe quantos foram? 5 visitantes no culto do amigo. De 60 que querem fazer e acontecer, só foram 5. Aí o pastor falou, mas vocês querem fazer acontecer, mas na hora de trazer alguém de viver a vida real ali, só 5. E aí onde eu penso, no que eu sempre pensei, a gente acha que a vida é feita de grandes eventos, e vai pulando de evento em evento, mas na verdade, gente, a vida é feita do dia a dia. A vida é feita do nosso cotidiano. A vida é feita de dar um abraço no meu filho antes dele dormir, porque daqui a pouco ele já é um adolescente, eu vou dar um abraço, ele vai me empurrar. A vida é feita de olhar as coisas acontecendo e viver. A vida é feita de descer e subir o elevador todas as manhãs, se você mora num prédio, e num elevador sobe e desce, alguém para do teu lado, a vida é feita disso. E é nesses momentos que os talentos precisam ser negociados, não é em grandes eventos, grandes coisas que a igreja vai proporcionar também. Mas é no dia a dia que Deus tem falado para mim e para você. Como você tem negociado seus talentos? Talentos são talentos pessoais. Quando alguém vier para você e falar, então você não conta, não, eu conto sim. Esse é o evangelho que eu quero que você viva. Esse é o evangelho que eu tenho vivido, que tem alegrado a minha vida. Isso é muito sério. Talentos também podem ser negociados com o nosso tempo. Todas as pessoas no mundo inteiro, a não ser que você me prove o contrário, têm as mesmas 24 horas para viverem as suas vidas. Todas elas. Só que alguns vivem de uma forma muito melhor, enfim, em algumas análises, do que outros. Mas todo mundo tem o mesmo horário. Se você descobrir alguém que viva 26 horas por dia, me dá a porção que eu estou precisando. Eu acho que eu acordo de manhã e toda vez que eu acordo eu vou precisar de umas 3 horinhas a mais no meu dia hoje para botar em dia. Mas não tem esses horários, eu não achei pelo menos. São 24 horas. Considerando que dessas 24 horas, pelo menos umas 6
você passa dormindo, você já reduziu aí o teu número o teu banco de horas, né, da vida. Como é que você tem administrado e negociado o seu tempo? Agora sim eu quero dar um testemunho que também não é pessoal, porque é mais da minha esposa do que meu. Hoje é o dia dos outros. A gente tem vivido há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos no Brasil, e a gente voltou, e aquele medo dela não ser recolocada no mercado de trabalho, depois de tantos anos fora, sempre acontece, a gente é ser humano como qualquer ser humano normal, e de repente Deus abençoou, e ela começou a trabalhar, e trabalhar muito. E pra gente aquilo ali foi uma grande bênção. Pô, que coisa boa! Mas quando a gente começou a ver, minha esposa estava trabalhando 55 horas por semana, 60 horas por semana. E aí a gente começou a olhar e falou, isso não é saudável. Ah não, mas financeiramente melhora, resolve alguns problemas que a gente estava tendo. Mas não é saudável. E muito menos espiritual quando nós precisamos negociar os nossos talentos. Por quê? Meus irmãos, se eu falo isso que eu acabei de falar para vocês, eu tenho uma célula na minha casa. Toda quarta-feira. E a minha maior alegria é encontrar pessoas na minha casa. Mas não só na minha casa. A minha maior alegria é poder ter tempo com essas pessoas num outro dia. De repente almoçar. De repente orar junto por telefone, por WhatsApp. Isso tem mudado a minha vida. E a minha esposa se encontrou numa situação de não ter tempo. Porque além de tudo, a primeira paciente dela era às 7 da manhã, então ela tinha que acordar às 5h20 para poder correr, para chegar às 15 para as 7, para as 7 estar atendendo, aí dependendo do dia até às 8 da noite, non-stop, chegava exausta. E aí nesse momento de avaliação a gente parou, o que vale mais? A finança um pouquinho melhor ou o reino de Deus sobre todas as coisas? Porque antes de ser pastor mesmo, eu sou crente. E eu preciso avaliar a minha vida como crente se ela está boa. E nós chegamos à conclusão de que não estava valendo a pena. E tomamos a decisão, um pouco na contramão do sistema, né? Todo mundo está procurando emprego, e o único emprego de carteira assinada era um emprego que travava a maior parte do seu horário. Eu pedi demissão. Isso influencia no nosso bolso diretamente. Diretamente, concessões precisavam ser feitas. A vida precisou ser reajustada. O segundo semestre vai ser bem diferente do primeiro, pelo menos a curto prazo. Mas por causa disso, nós começamos a reorganizar nossa vida devocional. Meus irmãos, ninguém se alimenta de mensagem de domingo de manhã, nem pastor. Nem pastor. Se pastor ler a Bíblia só para preparar a mensagem, vocês vão ter um péssimo pastor. E o pastor de vocês não vai ter uma vida tremenda diante de Deus. Porque ninguém se alimenta uma vez por semana. E nós começamos a voltar com nossos hábitos devocional de casal. Eu recomendo isso para você. Recomendo isso para a sua vida. Você é casado? Você tem alguém na sua casa? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Que sejam 15 minutos. Pare. Pastor, não sei o que fazer. Vem me procurar. Eu estou tendo um guia devocional de casal, eu e minha esposa agora, que está maravilhoso. 2 vezes por semana, de manhãzinho, cedinho. A gente acorda, leva as crianças para lá às 7h30 e vai para a nossa devocional. Meus irmãos, isso tem mudado a minha vida. Ontem a gente estava na nossa devocional e estava lá, falando sobre negociar tempo. Liste na sua vida 5 coisas que consomem e têm roubado o seu tempo. E nós estávamos discutindo entre nós 5 coisas. Das 5, 6 são tecnológicas. WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo está ligado a isso, no nosso caso. Isso tem roubado o nosso tempo. E a gente estava ali podendo discutir coisas que talvez com uma finança um pouquinho melhor, aparentemente está resolvido, mas o reino de Deus não estava sendo buscado em primeiro lugar. Negociar talentos é negociar o seu tempo. Pastor, vai dar trabalho, você quer que eu comece a fazer? Você é pago para isso, é funcionário da igreja. Você que tem que aconselhar a gente, não sou eu não. Meus irmãos, eu espero nunca ouvir isso. Nunca ouvi, graças a Deus, pelo menos aqui não. E espero nunca ouvir, espero ouvir o contrário. Pastor, eu tenho caminhado com essa pessoa aqui. Mas olha, nessa área está um pouco difícil. Será que você pode me ajudar? Isso é uma bênção poder ouvir. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é um discipulado. É um discipulado. E vocês não têm noção da alegria que vocês vão ter quando derem o seu tempo para negociar talentos que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Você não tem noção do que vai acontecer com vocês quando o tempo for negociado de uma maneira espiritual. Nunca foi tão forte para mim
O texto que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No mês retrasado, nós tomamos a decisão de literalmente, financeiramente, obedecer esse texto. E falar: Senhor, amém. Que a nossa vida seja pautada dessa forma. Meus irmãos, nós precisamos negociar talentos. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que tem negociado talentos do seu Senhor, amém? Quais talentos Ele tem colocado nas suas mãos? Por último, e tem tanta coisa para falar nesse texto, esse texto é tão grande, eu me sinto muito confortável de trazer esse tipo de talento, porque se você está aqui nessa igreja há 2, 3, 4 meses, eu digo com muita probabilidade de acertar, que talvez seja a primeira vez que você vai ouvir isso de mim. Porque nós não falamos muito sobre dinheiro aqui na igreja. Nós não forçamos a barra em nada aqui na igreja. Pelo contrário, nós temos sido muito sérios nesse sentido. Mas às vezes, nós esquecemos de negociar talentos também na vida financeira. Como você tem negociado os talentos que Deus te deu na sua vida financeira? Dízimos não são obrigações. Mas ninguém é obrigado a dar dízimo. Se você vai em alguma igreja e fala para você, você é obrigado a dar dízimo, biblicamente essa pessoa está errada na minha concepção pastoral. Porém, dízimo é um princípio bíblico muito mais forte do que a gente possa imaginar. O dízimo é um princípio bíblico inegociável e deveria ser tratado dessa maneira. Ninguém vai olhar para você de cara feia se você parar de dar dízimo. Ninguém vai te expulsar dessa igreja. Nós não fazemos isso aqui. Eu tenho a honra e a graça de poder dizer isso, que eu não sei, graças a Deus eu não sei, que eu não me envolvo com o dinheiro da igreja. Eu não sei o nome daquelas pessoas que são dizimistas, e muito menos quanto elas dão de dízimo. E se Deus quiser, nunca vou saber. Porque a minha função não é essa. Eu quero pastorear a sua vida independente dele. Mas pastorear a sua vida é te falar do grande princípio bíblico, que é negociar os talentos na forma dos dízimos e ofertas. Porque os dízimos são uma primícia, meus irmãos. Sabe o que é o dízimo? É você vir no altar e falar o seguinte: Senhor, tudo é teu. Não é fazer matemática de 10%. Porque a Bíblia no Novo Testamento, ela para de falar de dízimo. Mas a Bíblia no Novo Testamento fala o seguinte: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, a vida que tenho agora vive pela fé. Ou seja, não é mais 10%, é 100%. Então não tenho o que falar quando eu penso no dízimo. Por isso que eu fico feliz, porque a nossa igreja tem caminhado com dízimos e ofertas sem pressão. Mas negociar talento é ser fiel nos seus dízimos e ofertas. E tem mais. Você não precisa concordar comigo não, mas é o momento da gente falar sobre isso. Tem gente negociando dízimo. Tem gente que vem falar para mim: pastor, você acha isso certo ou acha isso errado? Não, tem dois tipos de pessoas que já vieram falar isso para mim, em outros ambientes aqui, fora do Brasil. Um primeiro vem falar que tem feito isso, não me pergunta a minha opinião. Aí você está comunicando, eu estou ouvindo. O segundo me pergunta a minha opinião. Eu falo: você está perguntando a minha opinião, eu vou te dizer. As pessoas com a maior das boas intenções vêm falar para mim o seguinte: olha, pastor, sabe o que eu faço? Eu pego o meu dízimo e eu particiono ele. Não, porque tem o fulaninho de tal, que é missionário em tal lugar, e aí eu dou um pouquinho do meu dízimo para ele. Já fizeram isso para mim. Porque quando eu era missionário na Europa, vieram falar para mim: olha, pastor Gustavo, eu dou meu dízimo na minha igreja, mas eu queria compartilhar e abençoar o teu ministério. Eu vou tirar um pouquinho. Eu falei: não. Se é desse caso aí, pessoalmente eu não concordo muito com isso. Entre aspas, eu até perdi, né? Eu podia ter ficado quieto, manda para o nosso ministério, mas não, porque para mim isso é incoerente. O dízimo é um compromisso também comunitário. É um princípio bíblico, é um princípio da igreja. Se eu dou meu dízimo na minha igreja, é porque eu confio que a minha igreja tem feito coisas relevantes, que ela é transparente. Qualquer pessoa, talvez seja o primeiro domingo que você esteja entrando aqui na igreja. Roberto, levanta a mão aí, Roberto, por favor. Esse aí é o nosso tesoureiro. Ele sabe muito mais do que eu de qualquer coisa. Qualquer um de vocês que precisar pedir um relatório financeiro, vai nele, ele vai dar na mesma hora. Essa é a nossa igreja, é transparente, tem que ser. Qualquer um pode ir ali nele e falar: está aqui, isso aqui é o que a gente tem feito, isso aqui é o que a gente tem pago, isso aqui é o que a gente tem para receber. Mas dízimo é um princípio. E quando a gente começa a negociar esse princípio, o âmbito comunitário dele é quebrado. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quem é que mora em prédio paga condomínio, né? Queira você ou não. Condomínio não é princípio, condomínio é obrigação.
Deixa de pagar para você ver, vai leiloar teu apartamento. Mas o princípio do condomínio é qual? Eu confio que o meu prédio está sendo bem gerido, eu quero o meu prédio ser bem gerido, bem administrado, eu quero chegar lá e quero ter o meu elevador funcionando, eu não quero subir de escada todo dia. Para isso eu dou a minha cota condominial. Imagina você que você está parado na sua janela, e aí você olha o prédio do seu vizinho, e vê um vizinho seu, coitado, com a janela bem ruimzinha, e você se comove com aquilo, e você fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar aquele meu vizinho ali, coitado. Será que ele não tem condições de botar uma janela nova? Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o proporcional do valor da janela dele, da minha cota condominial, e vou lá e vou dar para ele pagar a janela dele. Não vou pagar meu condomínio esse mês não, porque eu estou ajudando o condomínio do lado. Imagina se teu filho vai bater lá na sua porta. Não vai. A gente não faz isso, igreja não faz isso. Graças a Deus a gente não faz. A gente não bate na porta das pessoas. Mas há um princípio comunitário. E como a gente nunca fala sobre isso, é bom falar de vez em quando, para a gente entender como é valoroso isso. Meus irmãos, como é bom eu poder chegar diante de Deus e falar, Deus está aqui, ó, tudo vem de Ti. Ah, eu quero ajudar a janela lá do meu vizinho, eu quero ajudar um missionário lá, não, isso é oferta. Eu vou dar uma oferta para esse negócio. É assim a minha compreensão. Você não precisa concordar comigo não, mas essa é a compreensão que eu tenho. Isso é meus irmãos, isso é negociar talentos. Isso é viver uma igreja que olha tudo, espiritual, o tempo, o natural, e fala, os meus talentos, eu estou negociando. E eu quero sim que o Senhor volte. E quando Ele voltar, eu quero que Ele fale para mim e para a minha igreja, foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Quer ver um exemplo? Às vezes você vai na célula com as pessoas, e você está querendo fazer Deus multiplicar o zero. Ele tem condições, mas olha a dificuldade que você está apresentando para Deus. Você já pegou o telefone das pessoas que vão na célula com você? Você tem o telefone de quem está lá? E se Deus te incomodar de madrugada, e te der um sonho, te der uma palavra, ou uma vontade de se comunicar com essa pessoa, você não tem nem o telefone, né? Eu acredito que Deus pode te dar inclusive o número do telefone, mas já imaginou uma análise combinatória que tem que ser, para você acertar o número do telefone da pessoa, é o Espírito Santo purinho, né, irmão? Eu acredito. Ele liga até sozinho, o telefone pode até tocar, mas é dificultar muito o trabalho, né, irmãos? Quando Jesus mandou ressuscitar Lázaro, tinha uma pedra lá na frente, não tinha? Jesus podia chegar lá e falar um sim-salabim, alacazam e tal, e a pedra espatifar. Mas Jesus não fala isso, não, vai lá, tira aquela pedra lá, aquilo não tem nada a ver com o meu milagre. A pedra foi gente que tirou, a pedra foi um braço de gente forte que chegou lá. Ele podia, não podia? Ia ficar mais pirotécnico, não ia? Ia ficar mais bonito, fumaças saindo da caverna, e a pedra se espatifando, e aí uma luz brilhando lá e sai lá. Olha que bonito. Mas não foi dizer, tira a pedra lá e manda lá, sai aí, Lázaro. Jesus, ele quer multiplicar um pouquinho. Às vezes a gente quer que ele multiplique o zero. Aí ele está dificultando o negócio. Ele já pegou o número. Para quando Deus te der uma palavra para falar de discipulado, para quando você precisar de ajuda, você ter alguém para ligar ali e falar, você vai na célula comigo, você está na minha classe da escola dominical. Que bênção é viver o evangelho do teu lado. Mas você trabalha aqui na minha rua, no meu trabalho. Vamos almoçar juntos essa semana. Quais são os talentos que você tem negociado e de que forma você tem negociado esses talentos? Sua paixão, seus dons, seu tempo, suas finanças, a sua igreja. Essa é uma igreja gloriosa, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que recebe talentos de Deus e que negocia esses talentos. Nós vamos ceiar nessa manhã. Eu quero terminar com uma história que aconteceu há pouco tempo atrás em Teresópolis, que eu falei na escola dominical hoje. Uma igreja de um amigo meu está crescendo sem parar. Não para de gente na igreja dele. E aí eu vejo negociar talento, sabia? Porque diz a Bíblia que quem não negociou e enterrou, Deus mandou tirar da onde estava e dar porque tinha mais. Sabia que isso tem acontecido também em igrejas? Não estou falando da nossa igreja está crescendo, graças a Deus. Mas acho que pode crescer sempre mais, né? Feliz eu estou, satisfeito nunca. Mas assim, a gente fica olhando, e a igreja dele crescendo, e algumas igrejinhas quietinhas lá, morrendo. E eu me lembro de, sabe, ele virou para mim, uma vez o meu sogro tem uma casa em Teresópolis. E aí tem um portal, várias cidades têm um portal. Você tem um portal da cidade, você passa, tá? Normalmente, infelizmente, esse portal é maltratado.
O prefeito botou lá e ninguém mais cuida dele, está pichado, está largado. E o pessoal da igreja resolveu restaurar o portal da cidade. Mas você pode ficar pensando, mas qual o objetivo, pastor? Vai botar uma plaquinha lá com o nome da igreja? Não botaram nada. Eles ligaram para a prefeitura e falaram: nós queremos servir a cidade de Teresópolis. E a gente vai levar um grupo de pessoas lá, eles vão pintar o portal inteiro. Eu passei lá em Teresópolis, o portal estava novinho. Eu olhei e falei: que beleza. Aí depois eu fui descobrir que foi a igreja do meu amigo que pintou. Qual é o objetivo? O que eles estão ganhando em troca? Eles estão negociando talentos. Ninguém sabe, não tem plaquinha com o nome da igreja lá, não tem intenção política. Eu falei que essa mesma igreja, isso aí influencia até na gente. Igreja de pessoas de todas as classes sociais. A igreja crescendo, e quando a igreja cresce, os pastores fazem perguntas clássicas. E uma das perguntas que eu fiz: mas como é que é o teu quadro de funcionários? Quantos funcionários vocês têm na igreja? Ele falou: nenhum. Eu falei: como assim nenhum? Não, nenhum. Mas nem zelador? Não, nenhum. Eu falei: não tem zelador? Não. As equipes, a cada célula, cada semana uma célula faz a zeladoria da igreja. Eu falei: como assim? Vai lá, lava o banheiro, limpa, e varre as coisas, e bota, se tem uma lâmpada para trocar, eles que são responsáveis. Eu falei: toda a igreja? Toda a igreja. Chega lá, chega mais cedo, vai embora. Imagina, se mês que vem a gente fala: gente, agora a gente tem que fazer uma faxina aqui, é a gente. E isso acontece, olha aquilo. E a igreja não para de crescer, porque na nossa cabeça fica assim: mas quem vai querer ir para uma igreja, que você chega lá, o cara vai mandar você limpar o banheiro? Eu tenho um amigo que é pastor na Califórnia, a igreja dele começou a crescer, e não tinha mais espaço na igreja dele, ele alugou um teatro. Só que esse teatro, e é bom a gente estar entre adultos aqui, porque pode falar o que quiser, não tem tanto problema. Esse teatro tinha festas rave, de madrugada. Então, a primeira equipe deles, ele dizia que era a equipe de ouro deles, era a equipe responsável por entrar nos banheiros e tirar o vômito de todos os banheiros do teatro. Já parou para pensar nisso? Porque todo mundo que bebeu demais, usou droga demais, ficou aquele negócio lá. Ele pegou a liderança dele, e a igreja não para de crescer. E a liderança dele lá, varrendo o chão, fazendo mutirão. Gente de todos os níveis sociais, desempregados, médicos, engenheiros, juízes, donas de casa, cada um na sua escala. Que coisa linda, irmãos. Isso é negociar talento. E como é que a gente tem negociado os nossos talentos? Pessoal, dentro da nossa igreja, como é que a gente está vivendo isso? Que essa palavra é uma palavra de ânimo. É uma palavra para você sair daqui e pensar assim: Senhor, se o semestre passado foi difícil, Senhor, me dá ânimo, para que nesse semestre os talentos que você tem colocado na minha mão sejam negociados de forma linda, e que eu possa virar para você: você me deu 5, está aqui 10. Pastor, não sei se eu consigo 10. Tá, negocia para virar 6, para virar 7. E diz a Bíblia que o cara que enterrou, o cara falou assim: você podia ter deixado no banco, pelo menos os juros eu ganhava. Nem os juros você perdeu. Você não deixou de ganhar, você perdeu. Vamos orar, queridos? Que palavra, essa palavra é para mim. Eu fiz aniversário semana passada, e eu estou pensando nisso essa semana. Como eu estou negociando os talentos que Deus tem colocado nas minhas mãos? Como que eu saio daqui durante a semana e negocio aquilo que Deus tem falado para mim? Aonde ninguém sabe que eu sou o pastor Gustavo, eu sou apenas o Gustavo. Como que eu tenho negociado isso? Essa é a pergunta para nós nessa manhã. Senhor, eu quero negociar os talentos. Diz a Bíblia que assim que o Senhor partiu em viagem, aquele que tinha 5 talentos saiu para negociar. Não tem tempo para perder. O tempo é agora. A manhã de recomeço é essa. O mês de agosto, que muita gente fala que é o mês do desgosto, para você é o mês de negociar talentos. A semana passada não foi bom? Beleza, então que essa semana seja diferente da semana passada. Meus irmãos, você pode trabalhar sozinho, você pode trabalhar dirigindo, você pode trabalhar em escritório. Tem um monte de talento aí do teu lado que você pode negociar. Eu quero orar por você. Nós vamos ceiar nessa manhã, vamos terminar nosso culto com a Santa Ceia. E que a Santa Ceia e a oferta sejam momentos de louvor e de convicção de que os nossos talentos estão sendo negociados. Amém? Queria convidar o pastor Sávio, o pastor Clóvis.